Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter, pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. Com as palmas fica bonito demais, ó. Olha o coral, olha o coral. Seja o que for, eu não temerei. O Senhor está comigo. E da batalha não fugirei. O Senhor é o meu abrigo. Tem gente feliz nesse lugar? Tem? Olha o desafio, hein? Seja o que for, eu não temerei. Diga! O Senhor está comigo. E da batalha não fugirei. O Senhor é o meu abrigo. Confio na palavra de quem me criou. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Cristo. Diga assim, ó. Santo, santo, santo nome, teu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai, em ti descanso. Por toda a vida hei de te louvar. Teu nome é santo, teu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai, em ti descanso. Por toda a vida hei de te louvar. Eu posso ouvir um glória a Deus nesse lugar? Posso? Olha o desafio do coral. Confio na palavra de quem me criou. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Cristo Jesus. Diga assim, ó. Santo, santo, santo nome, teu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai, em ti descanso. Por toda a vida hei de te louvar. Teu nome é santo. Maravilhoso, maravilhoso és tu, meu Pai, em ti descanso. Por toda a vida hei de te louvar. Olha o coral, hein? 1, 2, 3 e... Teu nome é santo. Maravilhoso és tu, meu Pai, em ti descanso. Por toda a vida hei de te louvar. Teu nome é santo, teu nome maravilhoso. Maravilhoso és tu, meu Pai, em ti descanso. Por toda a vida hei de te louvar.
seja o que for, eu não temerei. Diga, coral, o Senhor está comigo. Tem uma canção que eu digo sempre pro Marquinhos, que fez essa música. Falei, Marquinhos, era para ser minha, mas eu não estava no lugar certo, no dia certo. Foi você que fez. É muito especial para minha vida. Quando a gente dá entrevista em algum lugar, em vez de eu responder, eu canto. O pessoal que me entrevista morre de rir, porque eu queria cantar essa canção, é uma oração. Talvez você precisa cantar essa canção nessa noite. Diga assim, ó: eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. Diga: a vida é mesmo assim, com tantas aflições que eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. E quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, e eu me lembro, grande eu sou que me enviou. Eu tenho chamado, jamais vão me... Eu tenho chamado, o teu evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Olha pro lado, ó. Eu sei que Deus não abre mão de ti, não. Mais uma vez. Eu sei que Deus não abre mão de ti. Sabe por quê? Você tem o chamado. Você crê? Quem crê, dê um glória a Deus bem forte nesse lugar. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. Diga: a vida é mesmo assim, com tantas aflições que eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Posso ouvir a tua voz? Posso ouvir? Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, e eu me lembro, grande eu sou que me enviou. Diga: jamais vou me calar, o evangelho anuncia, no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Diga: eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Posso ouvir? Será que você poderia pegar a sua Bíblia, por gentileza, e abri-la comigo na primeira epístola de Pedro? Primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do verso 12. Mas vou pedir por gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar um pouco sobre alguns versículos de toda a primeira epístola. E vou pedir, se por gentileza alguém sentado próximo a você que não tem uma Bíblia, você permita com que essa pessoa acompanhe a leitura da palavra ao seu lado, por favor. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso de número 12 em diante. Diz assim a palavra: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós,
destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Lemos até aqui, vamos curvar a cabeça mais uma vez, vamos orar. Senhor, nós te damos graças nessa noite pela alegria de podermos encontrar um lugar preparado para que possamos nos reunir como teu povo, a ouvir a tua palavra, sermos ministrados pelo teu Espírito, e pedimos agora que o Senhor leve cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Que nós não sejamos confundidos nem perturbados por qualquer assunto alheio a esse tempo, mas que durante os minutos que temos, sejamos ministrados diretamente pelo Senhor, pelo teu Espírito. E ao sair daqui nessa noite, que saiamos encorajados, fortalecidos e consolados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. E quem crê diz, amém. Assente-se, por favor. Como é que nós podemos reagir diante da adversidade? Qual deve ser a nossa reação diante das lutas, dos problemas, das crises, das lutas? Quer você queira dar o adjetivo que escolher para os problemas que todos nós enfrentamos. Essa primeira epístola de Pedro foi escrita, e pelo menos é assim que os estudiosos entendem. Ela foi escrita durante um período, e é por isso que você depois vai entender com um pouco mais de profundidade o sentido pelo qual algumas palavras são usadas. E já o texto que lemos, quando Pedro escreve dizendo, não estranheis o fogo. O fogo, porque os estudiosos creem que essa primeira epístola foi escrita perto do período em que Nero decide incendiar Roma. Ele decide incendiar a cidade, e aqueles que conhecem um pouco da história sabem que Nero decide incendiar Roma e ele fica assistindo a cidade queimar, baseado na sua própria loucura, na sua própria vaidade, porque ele queria construir, e a única forma dele construir mais era destruindo o que ele havia já construído. E pelo incêndio que ocorre em Roma, muitas das cidades e casas são destruídas, obviamente. Dentre estas, casas de alguns cristãos. Logo em seguida, dá-se início ao período mais crítico de perseguição que o cristianismo já enfrentou. 200 anos de perseguição terrível, aonde os cristãos são lançados nas arenas e são devorados por leões. Grande perseguição trazendo dor à igreja, ao coração dos crentes. E é no teor de tudo isso, em meio a esse momento de grande adversidade para a igreja, Pedro decide escrever essa primeira carta. Tanto é, e eu pedi que você mantivesse a sua Bíblia aberta, eu preciso que você acompanhe comigo alguns versículos. Logo no primeiro capítulo, no versículo de número 6, ele diz, olha, nisso exultais, embora no presente tempo, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações.
Ele está dizendo: uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, e veja como ele diz de novo, mesmo apurado por fogo. É interessante, às vezes nós não entendemos a complexidade da palavra, porque a gente não leva em consideração o contexto histórico no qual ela é escrita. Paulo está falando sobre o poder do fogo. O fogo nas Escrituras Sagradas tem um objetivo e tem uma função muito específica. É interessante você reconhecer que, ainda no Antigo Testamento, o fogo era usado como um elemento para caracterizar a purificação, a consumação de um sacrifício, do holocausto. O fogo tem um objetivo de purificar. É por isso que Pedro escreve aqui ainda nessa sua primeira carta, quando ele fala que a nossa fé, ela é mais preciosa do que o fogo, do que o ouro perecível, apurado pelo fogo. O fogo apura algumas coisas, ele purifica, ele tira as impurezas. Então, dentro desse contexto histórico, Pedro tem um objetivo nessa carta, e é o objetivo que eu venho aqui hoje à noite, pela ação do Espírito Santo, é para te ajudar a entender o porquê de algumas adversidades, e lá no final, te ajudar a sair daqui entusiasmado, com mesmo diante dos problemas que você está enfrentando, há um Deus que está no controle de todas as coisas, que nada acontece na nossa vida por acaso. Deus tem um propósito, Deus tem um objetivo, Deus tem uma meta a ser estabelecida, e é isso que Pedro está procurando fazer dentro desta primeira epístola. Um momento de dificuldade, lutas. A verdade é que ninguém está imune à dor e ao sofrimento. Ninguém. Do momento que você dá entrada nessa vida, se tem uma coisa que você está certo, é que você passará por grandes lutas, dores, sofrimentos, aflições, quer seja no corpo, quer seja na alma. Há algumas dores que nenhum anestésico tira. Há dores que você pega um lisador para tirar uma logia de cabeça, um Dorflex, ou o que é que seja, uma Neosaldina, para dar uma amenizada na sua dor, mas há algumas dores que são da alma. A dor da perda de um ente querido, a dor que vai lá dentro, que machuca. Nós enfrentamos lutas. Uma das coisas muito reais com relação às lutas é que elas são democráticas. Elas passeiam por todas as ruas e casas. Ela não respeita o status social. A luta, ela invade um palácio, a luta, ela invade um casebre. As dores, as adversidades, os problemas, todos nós enfrentaremos. Quer seja você crente em Jesus, quer não. A chuva, que é sinal de bênção, ela vem sobre o ímpio, mas também vem sobre o justo. Mas o sol, que é sinônimo de escassez, de dificuldade, de desconforto, no sentido literário de onde Jesus se apresenta dentro desse texto, também vem para todo mundo. Todos nós enfrentamos adversidades. Mas dentro desse texto, e é sobre o alicerce desse texto hoje à noite, é que eu quero te ajudar a enfrentar as adversidades com a perspectiva da palavra. A diferença é como você reage a ela. É como você vai reagir ao dia mau, ao dia difícil, às crises que porventura talvez você esteja enfrentando hoje. Algumas lutas que você está enfrentando em casa, no casamento, com seus filhos, no trabalho, talvez no seu corpo, alguns flagelos que envolvem a sua vida física. A questão é como eu vou reagir. Qual é a minha reação? Bem, Pedro coloca aqui dentro da exposição do próprio texto. E é daqui que eu quero partir. O texto que lemos hoje à noite, a partir do versículo de número 12. Aonde o apóstolo coloca 4 atitudes que são facilmente percebidas no texto. Eu não estou aqui tirando da cartola nenhum coelho. Eu não estou aqui inventando nada que surja do meu próprio coração. A verdade é que os segredos para se enfrentar a adversidade são compartilhados pelo próprio apóstolo. Porque eu tenho aprendido o seguinte: não adianta nada você apresentar um problema se junto a ele você não apresentar uma solução.
Pelo menos quando eu trabalhava no mundo corporativo, eu me lembro disso, que se tinha uma das coisas que me deixava o gerente e o diretor da área que eu trabalhava profundamente entristecido e enraivecido, é quando alguém trazia um problema, mas não trazia junto a ele pelo menos uma ideia de solução. Pedro traz o problema, lutas, dificuldades, adversidade, todo mundo. Tanto é que quando você termina a sua ideia de entender aquilo que está se passando, Paulo diz que Pedro diz que sofrimentos iguais aos vossos, eles se multiplicam em toda a irmandade. Pedro está dizendo o seguinte, gente, o problema é uma realidade da vida. Ou você cai na real, ou você vai viver no mundo da carochinha. E quando o problema vier, quando a adversidade surgir, por você não acreditar nela, você não saber como vai reagir. Pedro diz que os problemas existem, mas como é que nós devemos reagir? Bem, versículo 12, primeira coisa que Pedro diz: amados, não estranheis o fogo. E é um fogo ardente, não o estranhe, que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Agora olha como ele diz: como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então a primeira coisa que Pedro me ensina diante das adversidades, eu tenho que esperá-la. Eu tenho que esperar. Eu tenho que saber que no mundo Jesus disse que eu teria aflições. Se Jesus nos deixou pré-avisados, é porque Ele queria nos deixar preparados. Nós devemos estar preparados para o dia mau. Jesus vai além. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, no verso de número 17, Ele avisa os discípulos e os diz: olha, vos entregarão aos tribunais, vos açoitarão nas suas sinagogas, por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Bem, Jesus já avisou a discipulaiada toda. A coisa vai apertar. A gente tem que saber isso. Você vai ter dias difíceis. Você começa um ano e é óbvio, você tem que ter expectativas positivas quanto ao ano que está chegando, mas você tem que se preparar para o dia mau. Você tem que saber que a vida é feita de atitudes e de momentos difíceis. Por isso que Pedro começa dizendo: não estranheis o fogo. Não é algo estranho, porque o estranho é aquilo que você não conhece. Aliás, ele diz, e não é algo extraordinário. O que é algo extraordinário? Fora do comum. Dizendo, gente, o fogo, a adversidade, não é algo fora do comum. Pelo contrário, é muito comum. Basta você olhar para a sua vida. Quem já enfrentou luta aqui, levanta a mão. É geral. Não tem se tiver aqui, nós vamos internar ele agora. Não, eu nunca passei dificuldade, nunca passei problema. A minha vida sempre foi um mar tranquilo. Mentira! A vida é feita de lutas, de problemas, em diversas áreas, no corpo, fora do corpo. Paulo chega a ponto de dizer que quando chegou a Tessalônica, ele tinha tremores no corpo e temores dentro da alma. Fazendo a obra. O fato de se fazer a obra não te isenta das adversidades, pelo contrário. Nós vamos ver no texto que fazendo a obra nós estamos expostos à adversidade, mas ela tem um fator e um propósito na nossa vida. A diferença de quem anda com Deus, com quem não anda com Deus, é que quem anda com Deus e passa pela luta, Deus tem um propósito na luta. A adversidade vai produzir algo bom na sua vida. Aqueles que não têm esperança, não conhecem a Deus, quando passam pela luta, fazem o quê? Entra em desespero. Começa a reclamar de Deus, reclama do mundo, reclama da vida, reclama, pede a morte, não vale a pena viver, começa a ficar ateu, Deus não existe, onde já se viu, me abandonou no meio do negócio desse. Mas os crentes não, eles entendem que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Então Pedro começa dizendo o seguinte: as adversidades, eu tenho que esperar por ela vai acontecer.
Não pense você que ela não vai acontecer. É gostoso ter um filho quando você o recebe lá na maternidade, no berçário, chama o paizão bonitão, ele todo feliz porque foi pai pela primeira vez. É uma maravilha, é uma alegria indescritível, ela é quase inenarrável quando você pega o seu filho. Eu me lembro quando peguei a Laura pela primeira vez no meu colo. Chorei, mas chorei, e de filho, olha que coisa maravilhosa, é uma bênção. Mas criar um filho dá trabalho. Você vai ter adversidade. Deixa chegar a adolescência para você ver. Estreita ou não estreita? Estreita. Eu dei trabalho pra caramba. Com força. Eu pensei o seguinte, já que é para dar trabalho, vamos dar direito. Dá trabalho mais ou menos, não vale. Tem que dar trabalho assim para deixar marcado na história, nos anais da história. Vai ter adversidade, vai ter luta, vai chegar um momento das amizades, na escola, quando começa a estudar, o trabalho que dá. É difícil quando as notas, as provas chegam, e as provas chegam de forma literária. Chega a prova, e o filho não gosta muito de estudar, e aí já viu como é que é, e aí começa a ir mal em português, em geografia, aí pega aquelas matérias que eu não sei porque inventaram. Nunca usei na minha vida, acho que nunca mais vou usar. É ou não é? Uns cálculos aritméticos. E aí o menino começa a dar trabalho na escola, tirar nota baixa. O pai se descabela, a diretora chama. Você precisa dar um jeito desse moleque. Esse moleque é meio encapetado. É difícil ou não é? É. Mas isso isenta a alegria de ter um filho? Não. O que Pedro está dizendo? A vida é um dom de Deus. Nós devemos nos alegrar nela todos os dias. Eu devo me alegrar no Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar nele. Eu vou me regozijar nele. Mas eu tenho que saber de que no meio do pacote haverão dias difíceis. Eu tenho que esperar. É assim em tudo. A gente pega o casamento, a gente pega o trabalho. E aí você pode pegar qualquer exemplo de algo positivo. Porque todas essas coisas são positivas, mas trazem, inseridas dentro dela, dias difíceis. Quando um filho adoece, quando um filho, eu fico impressionado. Eu me lembro quando, Laura, tem que ser a Laura o exemplo, que é a primeira filha. Primeira febre. Sobe, passa de 38, 39. A mãe pede a morte. Meu Deus! O que está acontecendo? O pai é pior, se descabela, leva para o hospital, não sabe o que fazer. É difícil. Noites em claro. Noite que você está ali revezando entre Tilenol e dipirona. Tilenol e dipirona. 3 horas um, 3 horas outro. E se não passar, se não abaixar, não controlar, leva para o hospital. É desse jeito ou não é, gente? É. Adversidade? Sim. Mas você não vai, por causa disso, pegar o teu filho e jogar num depósito de lixo. Porque ele é bom, a vida é boa. Viver com Deus é algo agradável, é algo extraordinário. Nada se compara ao relacionamento com Jesus Cristo. Mas relacionamento com Jesus não nos priva de dias difíceis. Aprenda isso hoje à noite. Saia daqui com essa percepção clara de que diante das adversidades eu tenho que saber reagir de acordo com a perspectiva correta. Pedro está dizendo, não estranhe o fogo, gente. Jesus disse que ia queimar. E não ia queimar pouco, não. Ia ter dias difíceis, dias de adversidade. Mas olha o que ele diz ainda no verso de número 12. Tem um propósito. É destinado a provar-nos. A nossa fé, ela é provada em meio ao fogo. É quando a coisa estreita. É quando os pais nos deixam, é quando as portas se fecham, é quando a gente não vê saída, que a gente tem que continuar crendo naquele que começou a boa obra na nossa vida e não vai nos deixar no meio do caminho. Tem um propósito. Pedro diz, espere, não se surpreenda. Não é algo, eu tenho até medo desse versículo. Ele não é algo extraordinário. É algo comum. Lutas. Se a gente pudesse pegar aqui e colocar um muro das lamentações num culto. Vamos botar um murão aqui das lamentações. Cada um vai vir e lamentar um pouco. Nós vamos varar a noite.
Vai ou não vai? Vai, eu sou o primeiro. Por quê? Todos nós temos lutas, adversidades, problemas, dificuldades. Pedro está dizendo, isso não é algo extraordinário. Porque a reação de muita gente é essa, com um evangelho falso por aí. Dizendo que em Jesus agora você vai viver sempre mais do que vencedor. Mas para viver mais do que vencedor, você tem que ter inimigo para vencer. Como é que você vai vencer alguma coisa se você não tem luta? Você já ouviu alguém entrar no ringue sem nenhum oponente? Ele luta no ar, fingindo. Aí no final, vencedor. Lutou com quem? Com ninguém? Ué, para você ser vencedor, você tem que ganhar de alguém. É assim ou não é, gente? É igual um time entra em campo. Se entra só um, WO. Não tem graça. O gostoso do jogo é gol. O que o Brasil não anda fazendo. Nós precisamos orar. Para Deus ter misericórdia. Porque eu acho que Colômbia, que hermanos, eu vou a quedar-me cidadão colombiano. Porque o negócio está feio. Você tem que ter luta. Por que Davi é destacado entre todos? Porque ele teve um gigante para lutar. E não teve só um, não. Se tem uma coisa presente na vida de Davi, foram gigantes, problemas, adversidades. E é por isso que se cantava sobre ele. Saul matou os seus milhares. Mas por que Davi se sobressaía? Porque Davi matou os seus 10 milhares. As lutas. Cada luta é uma oportunidade que Deus me dá para eu experimentar a sua graça, o seu favor, o seu cuidado, e eu ver o poder do Senhor operando na minha vida. Por isso que ele entra no segundo ponto aqui. Olha o que ele diz. Diante da adversidade, eu tenho que me alegrar. Aí é difícil. Aceitar, até eu consigo pensar num jeito de colaborar. Mas me alegrar com a adversidade, o próprio texto que Tiago escreve, ele diz, tende por motivo de toda alegria, não é muita não, é toda, o passardes por muitas provações. Alegria. Por quê? Exatamente por isso. Porque Deus está trabalhando na nossa vida. Eu vou poder ver uma porta extraordinária se abrir. Eu vou poder ver o milagre do Senhor na minha vida. Eu vou poder ver o nome dEle ser glorificado na minha história. Essa é a questão que Pedro está tentando fazer com que a igreja primitiva entenda. Olha o que ele diz no verso 13. Meus irmãos, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Olha o que Pedro está dizendo. Em meio à luta, a minha perspectiva e reação correta é, eu vou me alegrar. Por quê? Porque eu sei que Deus tem um propósito em tudo isso. Ele vai revelar a sua glória na minha vida. E em tudo isso, o nome dele vai ser exaltado, vai ser glorificado. Todo mundo vai ver o agir de Deus na minha vida. Muita gente que achou que era o fim, vai ver Deus estendendo a sua mão poderosa mais uma vez sobre a minha vida, agindo de forma tal que o nome dele seja glorificado em todas as coisas. Pedro diz assim, olha, eu vou me alegrar com isso. Eu tenho que me alegrar. Aliás, ele entra no versículo 14 dizendo e nos chamando de bem-aventurados. Bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado, coloque aí, felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Está dizendo, quando a luta chega, é porque eu estou do lado certo. Você já viu que é por isso que tem muita gente que às vezes dá um testemunho dizendo assim, antes de eu me entregar a Cristo, a situação era difícil, mas depois que eu entreguei minha vida a Cristo, pastor, olha, parece que a coisa apertou de um jeito. Quem conhece história assim? Comum, pastor, depois que eu fui para a igreja, depois, pastor, começou um quebra-pau lá em casa. Lá em casa eu falava A, minha esposa entendia B. Ela falava B, eu entendia A. Foi um problema no trabalho, perseguição. Sabe o que Pedro está dizendo? Alegrai-vos. Sabe por quê? Porque agora sobre vós repousa o Espírito de Deus. Sabe por quê? O diabo ele não vai atacar quem está jogando no time dele.
Eu fico preocupado com o crente que diz assim, está tudo tranquilo. Problema? Nenhum, pastor. Olha, 2014, eu estou esperando que os próximos 6 meses, se forem iguais aos que foram esses 6 meses até aqui, maravilha, problema nenhum. Olha, só coisa boa. Eu fico aqui, ó. Porque, meu irmão, o diabo só ataca quem o incomoda. O diabo só ataca o inimigo. Quando você está sendo atacado, glorie-se. Deus está sendo exaltado na sua vida. Você está obedecendo a verdade. É por isso que no versículo seguinte, Pedro dá um terceiro ponto. Nós temos que avaliar a causa da nossa adversidade. Porque tem adversidades que não têm cunho espiritual. Tem cunho irracional da nossa parte. Porque olha o que Pedro diz. Não sofra, versículo 15. Essa água é minha? É, né? Se não é, virou. Verso 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como? O que está escrito lá, gente? Assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Em outras palavras, olha o que Pedro está dizendo. Tem muito sofrimento que Deus não tem nada a ver com isso, a culpa é tua. É você que anda metendo o nariz onde não é chamado. É igual, tem gente que chega assim, chega a fatura do cartão de crédito. O carteiro entrega. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou, chamava o nome da pessoa quando o carteiro chegou. Eu não sou dessa época. Tem alguém dessa época aí, se manifesta, por favor? Chamava o nome? Ô fulano! Bem, na minha época eu deixava na caixinha. Mas tudo bem. Chega lá com a fatura. Ele abre a fatura já tremendo por dentro. Pai, vai repreendendo. Pai. Todo número de 4 dígitos para frente, seja agora repreendido. Ele vai abrindo. Quando ele abre, ele leva um susto. O sangue de Jesus tem poder. Está amarrado. Chama a esposa. Bem, o inimigo está furioso. Olha o que aconteceu aqui. A culpa é do diabo? O diabo não faz compra no teu nome. Lá no inferno não tem Visa, Mastercard, American Express. Quem faz a compra? Você. Aí tem gente dizendo, pastor, eu estou passando um aperto financeiro, pastor. É uma luta tremenda, pastor. E demônios de todos os lados me cercando, pastor. Eu vejo, vem conta inclusive, pastor, em moeda estrangeira, meu pai. Eu vejo lutas, demônios territoriais, Casas Bahia, Renner, são vários demônios, pastor. O problema é você. É você que vai lá. Põe o cartãozinho, põe a senha, divide em 10. Só que você dividiu em 10 já outras 10 coisas. Que aí chega no mês, cai tudo junto. Pedro está dizendo o seguinte: você não deve sofrer por questões que envolvem atitudes suas. Olha o que ele diz: ladrão, malfeitor, assassino, quem se intromete no enxerido. Você já viu que tem muito problema que você tem porque você é enxerido? Você se meteu na vida dos outros. Você deu pitaco no casamento dos outros. E aí você está aí com rolo, com encrenca, com problema. Não é esse tipo de adversidade que eu estou falando. Isso aí você vai ter que aprender a lidar com os seus problemas. Pedro não está dizendo desse tipo de fogo. Esse fogo aqui, meu irmão, é fogo. Esse aqui não é brincadeira não. Porque tem gente que reclama de atitudes suas. O assassino, o ladrão, o malfeitor. Malfeitor é aquele que faz a coisa errada, mal feita. O malfeitor. Ele fez aquilo mal. Então você está reclamando de coisas que você podia... Tem gente que reclama do casamento. Pastor, o meu casamento está uma derrota. Olha para as suas atitudes. Você tem tratado a sua esposa com carinho, como parte mais frágil? Quanto tempo faz que você não chama ela de mon amour, de I love you? Quanto
tempo. E você, minha irmã, quanto tempo faz você não faz um cafuné nesse vaso? Pastor, ele não tem cabelo, faz só na cabeça mesmo. Não tem problema. Dá um jeito. São palavras ríspidas, trocadas entre o casal. Ela lança uma palavra de desânimo para ele, de afronta, de desrespeito. Aí você está dizendo, pastor, está uma luta lá em casa. Ai, o diabo não tem nada a ver com isso, é você. Jesus disse que de onde procedem essas coisas, senão do coração do homem. Não é disso que Pedro está falando. Não é dessas adversidades causadas pelas nossas incoerências. Porque muitos dos problemas são causados pela nossa incoerência. Por isso que Lamentações 3 afirma, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Está cada um se queixando de coisas que você mesmo se meteu nela. É coisa que você falou e depois se complicou. É coisa que você comprou e depois não conseguiu pagar. Não é fácil. Aí fica lá, pastor, não está fácil, pastor. Pastor, não é disso que Pedro está falando. Ninguém sofra por conta disso. Esse sofrimento, meu irmão, não é um sofrimento que vem da parte de Deus, envolvido com a nossa vida cristã. Esses são sofrimentos de pessoas que precisam ser instruídas de forma correta. Porque, olha, eu tenho descoberto com o passar dos anos que a maioria dos problemas que nós enfrentamos poderiam ser facilmente evitados se nós estivéssemos um pouquinho mais de bom senso, sabedoria e cautela. Estou certo ou estou errado? Tem coisa que se você pudesse voltar atrás, você dizia, se eu pudesse voltar atrás. Se eu pudesse. Normal? Agora, o normal é você vencer e não repetir os mesmos erros. Não é desses problemas que Pedro está dizendo. Pedro entra no versículo 16. Mas, se sofrer como cristão. Quem é o cristão? Cristãos são pequenos cristos. Cristãos são aqueles que revelam na sua vida o caráter de Cristo. O que Pedro está dizendo? Se você sofra por fazer o bem. Você sofra por estar certo. Esses dias, agora essa semana que passou, aliás, é motivo de discussão nos fóruns de debate internacional. Tem gente comentando. Agora, os teólogos modernos e líderes denominacionais estão falando da aprovação que ocorreu nos Estados Unidos semana passada da Igreja Presbiteriana Americana, que aprovou a celebração de casamento homossexual. Igreja Presbiteriana Americana aprovou com 90%. Agora vai ser apresentado ao presbitério, ao concílio, sei lá o nome que você queira dar, o seu número, 174. Mas que normalmente eles não rebatem a escolha da igreja. Não, eu tenho que sofrer? Porque tem gente que diz assim, pastor, o senhor não tem medo de pregar a verdade? Nenhuma. Eu tenho medo de pregar mentira, porque eu prefiro sofrer na mão dos homens, foi isso que Pedro disse, mais me importa servir a Deus e obedecê-lo do que aos homens. Quando levado ao sinédrio, foi essa a resposta de Pedro. Tem gente querendo agradar a maioria, tirar aplauso do povo, entrar na moda. Nós crentes devemos sofrer por sermos aqueles que sustentam a verdade da palavra. Meu filho, tem gente que diz assim, pastor, mas está na moda agora, levar a namorada para dormir em casa, com menino, é melhor dormir em casa, do que dormir nos motéis. Eu prefiro sofrer, até mesmo rejeição por parte de um filho, do que aceitar o pecado dentro da minha casa. É disso que Pedro está falando. É sofrer as consequências de ser cristão. É de no trabalho alguém dizer para você, mente, porque senão te manda embora. Pode mandar embora, mas mentir eu não minto. Aí você diz, mas eu vou sofrer, pastor.
Eu vou ser mandado embora. Olha o que Pedro diz. Bem-aventurado você é. Porque você está sendo perseguido por ser crente de verdade. No trabalho, caixa 2. Não. No trabalho, nota. Sabe aquela nota? A mais, a menos. Não, vamos fazer o seguinte. Você não poderia, na venda desse automóvel, colocar um valor menor para bater no meu imposto de renda? Não, está pagando quanto? É 30, escreve 30. Não, então não compro. Passar bem. A gente precisa aprender isso. Sabe por quê? Nós abrimos mão dos nossos compromissos cristãos em benefício próprio. Pedro está dizendo, mas se sofrer como cristão, olha o que Pedro disse, meu irmão, grifa aí na sua Bíblia, não se envergonhe disso. Eu não tenho vergonha de ser perseguido por ser crente em Jesus. Pode falar, a maioria está falando, pastor, a maioria está fazendo, mas o que tem? Agora é normal, nunca foi e nunca vai ser. Ou eu aprendo a ser crente para valer, ou você está enganando a si próprio e você está entregando a sua eternidade na mão de uma vida mentirosa que leva ao inferno. É isso que Pedro está falando. Se você vai sofrer, sofra como cristão, não como assassino, ladrão, malfeitor, mentiroso, adúltero, idólatra. Não, eu sofro. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lembra da história ou não? Nabucodonosor disse o seguinte, foi feita uma estátua lá, quem não se prostrar diante dela vai ser lançada na fornalha que arde como fogo. Foi feita a estátua. Na hora de ajoelhar, os 3, um língua dura, um X9, foi lá e disse, tem 3 aí que na hora do... Baixou não. Não baixou. Nabucodonosor falou, escuta gente, vamos fazer o seguinte, fornalha, e aí, vou jogar. Sabe qual foi a resposta dos 3? Se, condicional, se o Senhor, a quem servirmos, quiser nos livrar, amém. Se Ele também não quiser, nós não nos prostraremos diante da tua imagem. Vamos para a fornalha, vamos para o fogo, vamos sofrer afronta, vamos sair, às vezes a gente é motivo de chacota, mas eu não abro mão de sofrer por causa do Evangelho. Como é que tem sido as suas escolhas? Tem gente que por conta de não sofrer rejeição no trabalho, na rodinha de amigos da faculdade, de ser excluído do Facebook, ele conta as piadinhas. O quê? Eu mal entro nessa bênção. Mas quando eu vejo que eu tenho alguma coisa que vai contra aquilo que eu creio, contra aquilo que eu prego, contra aquilo que eu vivo, so long, goodbye. Desfaço a amizade na hora. Mas pastor, estou nem aí. O senhor é muito radical, você não viu nada. Você não viu nada. Porque, meu irmão, se você começa a se acostumar com o cheiro da podridão, de repente você está morando no lixo sem saber. Esse é o problema. O cheiro quando tem alguma coisa podre dentro de casa, o que você faz? Você começa a procurar. Ou você faz, não é nada não, deixa isso para lá. Você abre a geladeira, parece ter um gato morto lá dentro. Você esqueceu aquele bife temperado, faz 3 meses lá dentro. Está dentro daquele tapoé daqui bom, que eu sei que você usa em casa. É um daqui bom, Deus me mostrou agora. É um daqui bom, branquinho, vai mostrando, pai. Aí você colocou lá, temperou a carne, ela está lá no fundo da geladeira. Você esqueceu da mistura. Um belo dia você abre a geladeira. É assim ou não é, gente? O vizinho de 2 quarteirão para lá reclama, meu Deus,
que você faz? Você fecha a geladeira? Se você fechar, que Deus te repreenda. Mas você começa a procurar. Tem alguma coisa estragada aqui. Você vai buscar. Você joga no lixo ou não? Porque se você começar a se habituar com o cheiro do podre, daqui a pouco a sua vida está toda podre. E você já está acostumado a viver com mau cheiro. Pedro está dizendo, eu tenho que sofrer e não me envergonhar de sofrer como cristão. Está errado, está errado. Não tem, você já viu alguma coisa mais ou menos errada? Eu nunca entendi professor corrigir prova. Quando ele bota um certo e bota 4 cruzinhas no meio do certo. Sabe aquelas perguntas dissertativas? Que colocava, aí o cara enche o embromeixo, enche linguiça. Bom, eu era especialista nesse método. Aí, porque eu sabia que ele não ia dar errado em tudo. Eu dava um somebody love, fui, tal, eis que assim te diz o Senhor, tal, vai. Aí ele colocava um certo, aí começava, 1, 2, 3, 4. Porque normalmente, e tem professores aqui, divide-se uma questão pelo menos em 0,25. É ou não é? Ninguém vai dar uma 7,1. Não entendi. Dá 7 logo. Ou então dá redonda para 8 para abençoar. Tem gente assim, olha, está mais ou menos, meu irmão, mais ou menos certo é mais ou menos errado. É igual alguém diz assim, não é mais, é meia verdade, é uma mentira por completo. Não tem meia verdade. Verdade ou é verdade, ou é Jesus é minha verdade. Diz assim, eu sou o caminho, a verdade. Verdade. É a verdade? Não, é mais ou menos. Não, ou é verdade, ou é mentira. Tem gente que diz assim, o que você disse para mim? Não, eu contei mais ou menos a verdade. Quando Jesus cura aquela mulher com fluxo de sangue, 12 anos, e ele diz, quem me tocou? Ela se apresenta, ela vem e conta a ele toda a verdade. Toda. Por quê? Jesus sabe que no meio da conversa nossa, ele vai levantar a mão e dizer assim, então dá licença, não é bem assim não. O que você está dizendo não é mais bem, olha, porque meu irmão, verdade só tem uma. Pode ter versões. Versão, cada um tem a sua. Já percebeu? Dependendo do ponto, não, eu acho, eu penso, eu acredito, mas a verdade é essa aqui, ó. Essa é a verdade. É sobre ela que você deve caminhar. É sobre ela que a tua vida deve estar alicerçada. Não é por aquilo que um pensa. Não é por aquilo que o outro defende. Não é por aquilo que o outro acredita. Não é por aquilo que o tempo agora se tornou como defensor de valores. Essa é a palavra. Eu tenho que viver fundamentado nela. Sabe por quê? Olha como é que ele entra no versículo 17. Estou acabando. Porque a ocasião, aqui é que a coisa estreita, de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. Deus começa a tratar primeiro pela igreja. Eu creio que está chegando um tempo nesse Brasilzão, aonde Deus vai tratar com a sua igreja, porque virou uma bagunça, virou um balaio de gato, virou, olha, um carnaval gospel. Virou, quando eu digo carnaval, é o desfile alegórico, é uma nudez, uma hipocrisia, uma vergonha, uma distorção, chega a dar nojo. Deus está a ponto de vomitar da boca. E Ele vai começar o juízo pela sua casa. Porque é em casa que a gente começa a arrumar as coisas. A gente quer arrumar as coisas fora, mas em casa está uma bagunça. A gente quer salvar o Brasil, mas a igreja precisa de conserto. Está todo mundo aí dizendo, um avivamento para o Brasil. O avivamento primeiro precisa chegar na igreja. Nos púlpitos, na liderança, na congregação. Começa o juízo, é pela casa de Deus. E a hora está chegando, hein?
Está escândalo aí, que vocês não têm ideia do que está te esperando. Tem gente que fica assim, ó. Mas eu achei, ele tinha cara de crente, ele tinha cara de ungido, ele tinha cara de profetão. Abre o teu olho. Pedro diz, começa o juízo pela casa de Deus e chegou a hora. Quando o fogo vem, é para tirar a impureza. Se tem uma coisa que a igreja brasileira está precisando, é de perseguição. Está precisando. Porque a perseguição queima toda a impureza. Toda palha seca, toda imundícia é queimado pelo fogo da perseguição. Porque nessa hora, quem é crente morre na perseguição. Quem não é, só revela, sai do armário. Está na moda, sai do armário. Já sai do armário, porque o que tem de crente no armário, uns caras finge crente, mas está no armário. Finge crente, mas está no armário. É só você apertar. Ele diz, eu nunca fui. Eu ia lá, obrigado. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que sentou numa mesa comigo, já comeu comigo, já entrou num carro comigo. Outra pessoa foi questioná-lo sobre um relacionamento comigo. Sabe o que a pessoa teve pachorra de falar? Eu só me relacionei com ele porque eu fui forçado. Tem gente assim, hipócrita. Sabe o que é hipocrisia? Mascarado. Sua máscara não engana Deus, meu irmão. Pedro está dizendo, a adversidade é para provar o teu verdadeiro caráter. É aqui, que estreita. E Pedro diz, reaja de forma correta, porque Deus está vendo a tua reação diante das lutas da vida. Se você estiver fazendo o que é certo, e Pedro leva para a conclusão do texto aqui, e eu caminho no seu raciocínio, ele termina o versículo 19 dizendo assim, por isso, também os que sofrem, e olha como ele diz, segundo a vontade de, encomendem a sua alma ao fiel Criador. Sabe o que Pedro está dizendo? Está preocupado com o corpício? Está preocupado com o corpício? Com o manequim da senhora 36, 38? Você está preocupado, Senhor, com o seu corpo escultural? Não quero sofrer, não quero lutas, não quero. Meu irmão, tudo isso aqui fica. Olha o que Pedro está dizendo. Encomende a sua alma ao Criador. Entregue nas mãos de Deus. Faça o que é certo e não se preocupe com o resto. Ande com Deus. Deus está à procura de uma igreja santa, provada pelo fogo, que eu tenho que aprender a reagir de forma correta. Se eu aprendo a reagir diante das lutas, dizendo, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu sei de que em tudo o teu nome vai ser glorificado na minha vida. E se eu precisar sofrer, e se preciso for, meu irmão, o próprio Papa foi usado esses dias para dar uma estatística desconhecida talvez pela igreja evangélica. Você sabia que o número de mártires da igreja moderna, isso palavras do, como é o nome dele? Francisco, hoje supera 100 vezes mais o número de mártires da igreja primitiva? Você não tem ideia do que tem gente morrendo hoje, enquanto nós falamos aqui, confortáveis, num ar-condicionado, com cadeiras acolchoadas, com segurança na rua. Tem gente do outro lado do mundo morrendo por não negar a sua fé. Posso dizer uma coisa? São mais felizes do que nós. Mais felizes do que nós, porque bem-aventurado sois quando vos perseguirdes por causa do meu nome. A gente precisa aprender o que é sofrer por causa do evangelho. A gente só quer os benefícios da cruz. A gente só quer a porta aberta. A gente só quer... Isso aí é um discurso que não enche igreja. O discurso que enche igreja é esse. Você vai vencer, você é vitorioso,
você vai romper, vai dar tudo certo. Estão te enganando e você está gostando. Estão te jogando uma conversa. É igual aquele pessoal que vive vendendo coisa nas ruas da cidade, nos calçadões das metrópoles brasileiras. Já viu? O cara monta a barraquinha, não, este é muito bueno, este aqui tal, sim, a garantia, sou eu, PT, tá. Você compra. Ou então você entra na internet. Hoje agora, o ponto de maior golpe hoje é a internet. Você entra na internet ou recebe um e-mail. Tem gente que recebe um e-mail. Você foi agraciado, contemplado com $1 milhão. Aí você clica, glória a Deus. Olha que Deus ouviu minha oração. Vai lá e clica. Vírus. Rouba até o que você já tem no banco. Além de não te dar $1 milhão, entra um vírus, entra nos seus dados bancários e rapa tudo. É o que estão fazendo hoje com a igreja. Pregando um evangelho mentiroso. Sem sofrimento, sem luta, não vai haver verdadeiro cristianismo, meu irmão, porque o fogo é que trabalha a impureza da nossa vida. É a luta. Quando eu estou sendo tratado, Deus me ama. Deus está tratando comigo. Eu estou sendo aperfeiçoado para ser cada dia mais parecido com Jesus. Por isso, hoje à noite, o que eu quero é que você saia daqui desafiado a viver uma vida com Deus para valer. Para valer. Porque, meu irmão, os dias são maus. Os dias são maus. Quando chega ao ponto de uma igreja centenária, que advogava durante séculos os princípios cristãos, negocia os seus postulados pelo desejo da maioria, Deus vai começar o juízo pela sua casa. Deus vai começar. E é por isso que as Escrituras apelam a dizer, a começar em mim, Senhor, quebra corações. Quebra. Trata comigo. Eu quero ser tratado pelo Senhor. Eu quero ser achado íntegro. Eu quero ser achado santo na Tua presença. Se há alguma coisa em mim que não condiz com a Tua palavra, eu tenho que entender. A aflição, ela vai vir. Eu devo me alegrar com ela. Deus vai usar tudo para o louvor da sua glória e para o benefício desse vaso de barro, mas que dentro dele tem um tesouro imperecível. Hoje à noite, Deus quer te dar uma perspectiva correta. Crente para valer. Sofrer por causa do evangelho, eu não tenho vergonha de fazer o que é certo, de não sentar-se na roda dos escarnecedores, de não ficar sendo mais popular entre os colegas. Se Deus condena, eu condeno também. Se Deus não aceita, eu não aceito também. Podem não gostar, podem virar a cara, podem me chamar de radical com relação a você, podem te chamar do que você quiser, mas não negocie a sua fé. Fique firme com Jesus. A adversidade, no final, vai se tornar um benefício para você, para a sua casa. Mas alegre-se no Senhor, na sua vida com Deus. Fique de pé, deixa eu orar com você. Curva a sua cabeça, por favor, feche seus olhos. Ao curvar a sua cabeça e fechar os seus olhos, eu queria convidá-lo a permitir com que o Espírito Santo de Deus sondasse o seu coração, a sua vida. E se você tiver a coragem para hoje à noite repetir a oração davídica, de que no Salmo 139 diz: sonda-me, Senhor, sonda-me, vê se em mim há algum caminho mau, qualquer um, vê se há. Talvez algumas lutas que você está enfrentando é Deus querendo trabalhar em você. Você está pedindo para que Deus te livre da adversidade, te livre do fogo, quando Deus está querendo, na realidade, é te aperfeiçoar em meio a tudo isso. Tem algumas lutas que você está enfrentando,
que tem caráter espiritual, é Deus quem está permitindo. Às vezes nós oramos dizendo: Senhor, livra. Essa foi a oração de Jesus. Jesus no Getsemane orou dizendo: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não pense você que Jesus, na sua humanidade, procurava escapar dos sofrimentos que ele sabia que estavam por vir. Ele sabia. Tanto que a oração no jardim foi essa: se possível, afasta. Afasta. Mas Deus, o Espírito, fez com que ele, na sua humanidade, entendesse: tem um propósito maior. Você vai sofrer por algum tempo, você vai ser crucificado, mas você vai ressuscitar. E a tua morte vai produzir redenção para todo aquele em que te crer. Nós não entendemos esses problemas, nós queremos nos afastar deles. Deus tem um propósito muito maior. Às vezes nós oramos: afasta, Senhor, esse problema. Não, Deus, eu confesso que eu não estou entendendo muita coisa, mas se o Senhor tem um propósito, cumpram na minha vida. Às vezes nós reclamamos. Paulo fez isso, pediu 1, 2, 3 vezes, para que fosse-lhe arrancado um espinho na carne, que os bofeteava, mensageiro de Satanás. Jesus disse: Paulo, o espinho vai ficar aí. Ele está te tratando. Senão você vai ficar presunçoso, orgulhoso. A minha graça te basta. Eu vou te ajudar. Deixa o espinho aí. O espinho, você está achando que é mensageiro de Satanás? Não é não. Sou eu, trabalhando na sua vida, deixando você com o pezinho no chão. Hoje à noite Deus quer nos ajudar a entender a origem, o motivo, o propósito das lutas. E por isso hoje à noite, antes da gente ir embora, a gente avançou um pouquinho no horário, me perdoem, mas eu quero desafiar você hoje à noite a dizer: Deus, eu quero ser alguém segundo o teu coração. Sabe, eu vim hoje à noite aqui com um propósito através dessa palavra, mas eu tenho plena certeza que o Espírito Santo de Deus dirigiu essa palavra para um propósito muito maior. Deus está à procura de homens e mulheres que o servem integralmente. Gente que quer assumir um compromisso de viver vida santa, vida pura, vida reta, vida no altar de Deus 24 horas por dia, 7 dias na semana. Independente o que isso vai produzir. Talvez você tenha que romper com alguns laços de amizade. Talvez você tenha que confrontar algumas situações no seu trabalho, até mesmo de aspecto familiar. Muita gente vai virar as costas para você. Às vezes eu não entendo. Tem gente que diz assim: pastor, eu vou me casar, vou fazer uma festa. Às vezes noivas vêm me perguntar em noivos. Tem muita gente na minha casa que não é crente. Estão pedindo para eu servir bebida alcoólica. O que o senhor acha? Eu acho que você não deve servir. Por quê? Porque você tem que agradar a Deus, não é o seu familiar, não é os seus padrinhos. Você tem que honrar a sua fé. Mas ninguém vai vir, azar deles. Eles estão vindo pela bebida, então não é por sua causa. Porque quem te ama de verdade não está nem aí se não vai ter coisa para beber. Mas a gente negocia. A gente usa os recursos que Deus nos confia para comprar coisas que desagradam o coração dele. A gente usa os recursos de Deus, a sua graça, a sua provisão, para a gente servir mesa para demônios. Deus está chamando a gente para um compromisso sério. Deus está chamando a gente para viver vida pura e santa, porque o juízo vai começar pela casa de Deus. Ou a gente se apresenta como gente santa, diz: Senhor, hoje eu vou assumir um compromisso. Eu sou crente para valer, é crente com C maiúsculo. É crente para valer. Podem dizer, pode virar a cara, pode me deletar, estou nem aí. O que eu não posso
é com que o teu espírito se afaste de mim. Essa foi a oração de Davi. Senhor, não retires de mim o teu espírito. Ele tinha tudo: rei, servos, ouro, mas ele sabia que o bem mais precioso era o Espírito de Deus. Tem gente trocando a alegria da presença de Deus na sua vida por prazeres momentâneos. Hoje à noite, Deus te chama para um acerto de contas. Para um acerto de contas. Deus está te chamando, e aí? Vai me servir para valer? Vai andar comigo? Vai deixar de se fazer aceitável em algumas rodas por conta de ser um queridinho, predileto, ou aceito na roda dos amigos? Tem gente que diz assim: pastor, mas se eu fizer isso, os meus amigos vão me deixar. Se eles fizerem isso, não são seus amigos, são aproveitadores, são falsos. Amigo que é amigo está com você, doa que doer, porque ele gosta de você, não é do que você tem, nem do que você oferece. Eu quero orar com você hoje à noite.